6h15, estamos de volta para te atualizar agora com as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 21 de março. O velório do ator Juca de Oliveira, que morreu na manhã deste sábado aos 91 anos de idade, começou agora há pouco em São Paulo. Temos atualizações ao vivo com a repórter Natália Lauxen em frente ao local onde acontece agora a cerimônia. Oi, Lauxen, contigo, cerimônia restrita a amigos e familiares. Quem já passou por aí, Natália? Boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde para você. Exatamente. A despedida do ator vai ser fechada ao público, ou seja, somente para familiares, amigos e também colegas de profissão. O velório que começou agora há pouco, pelas 3 horas da tarde. O corpo chegou pouco antes das 2 horas. Nós estávamos aqui já acompanhando toda essa movimentação. Como eu falei, são esperados então familiares, amigos e também colegas de profissão do ator que fez 91 anos há poucos dias, o Juca de Oliveira. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, ele estava tratando de um quadro de pneumonia e acabou morrendo em função disso, associado a uma condição cardiológica. Ele morreu nesta madrugada, a informação foi confirmada pela assessoria do ator, que disse também que o quadro de saúde dele era bem delicado nos últimos dias. O sepultamento, Tainá, está previsto para amanhã de manhã no cemitério do Araçá, também aqui em São Paulo. Lembrando que o ator Juca de Oliveira foi um ícone da dramaturgia brasileira, fazendo papéis consagrados em novelas e também no teatro, como, por exemplo, o Dr. Albieri, da novela O Clone. A gente vai seguir aqui acompanhando a movimentação, muitas pessoas ainda para chegar, uma parte da família já está se despedindo do ator e a gente está aqui acompanhando todos os detalhes. Com certeza a gente volta ainda na programação com mais detalhes e também vamos tentar falar com amigos, familiares e colegas de profissão do ator. Tainá. Obrigada, Natália. A gente volta contigo daqui a pouco. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso marcado por críticas à política internacional dos Estados Unidos durante a cúpula de líderes da CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. A CELAC, esse evento ocorre agora em Bogotá, na Colômbia. A gente tem um enviado especial, Guilherme Rajão, ao vivo com mais informações. Rajão, o presidente da colônia, Gustavo Petro, que se atrasou para chegar ao evento, discursou também agora há pouco. Contigo os detalhes. Exato, Tainá. O presidente Gustavo Petro terminou seu discurso há cerca de 5 minutos. Uma boa tarde para você e para toda a nossa audiência. Esse discurso de Gustavo Petro, na verdade, estava previsto para ser o primeiro discurso desse dia de hoje, dessa cúpula que teve início ali por volta de 10 horas da manhã, horário local, meio-dia aí no Brasil. Mas esse atraso todo de Gustavo Petro, que atrasou pelo menos 3 horas para chegar até aqui a cúpula da CELAC, fez com que tudo isso fosse alterado. O presidente Lula discursou antes dele, Amandu também, presidente do Uruguai, também discursou antes do presidente Gustavo Petro, além de diversos outros chanceleres que acabaram falando por aqui. O discurso do presidente Lula foi um discurso muito voltado a essa questão da soberania dos países, fez duras críticas mais uma vez ao presidente Donald Trump, chegou a dizer inclusive que não existe nem na Carta da ONU, nem na Bíblia, nada que diga ou permita que um país possa invadir o outro. O presidente Lula também fez algumas referências e ligações diretas com o continente africano, que participa em 2026 dessa cúpula do CELAC, CELAC África em 2026, e justamente nesse cenário fez referências à questão toda da escravização. Disse que são 350 anos de dívida do Brasil com o povo africano e que mesmo ações como, por exemplo, a lei de cotas no Brasil não são suficientes para que essa dívida seja diminuída com o povo africano. Citou uma série de questões econômicas também entre a América Latina e a África, pediu a cooperação entre os dois continentes, citou, portanto, o tamanho, de fato, desses dois continentes, que representam aí cerca de 2 bilhões de pessoas, e nós temos, nesse momento agora, portanto, outros chanceleres falando por aqui. Mas, em especial, a gente precisa ressaltar aqui, dentro dessa fala do
do presidente Lula as questões envolvendo os conflitos, né, que estão presentes hoje no mundo. O presidente Lula chegou a fazer uma referência dizendo que estes conflitos, este momento de conflitos em um cenário global é o pior momento desde a Segunda Guerra Mundial, o momento em de mais conflitos do mundo, e que isso, de acordo com ele, abro aspas, ele está extremamente preocupado com o que vem encontrando no mundo, fecha aspas, foi o que disse, portanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um pouco antes desse discurso do presidente Lula, houve essa questão do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ele se atrasou, ficou cerca de 3 horas aí atrasado para chegar até essa conferência, ele que é o anfitrião e também presidente da CELAC, presidência pro tempore essa que hoje será passada para o presidente Yamandu do Uruguai, que assumirá a presidência pelo menos para este período 2026-2027. Tudo isso gerou um certo desconforto com a comitiva brasileira, que percebeu isso de uma forma muito negativa, acabou, portanto, ficando bem insatisfeita, chegou a conversar ali com alguns representantes do governo da Colômbia, o que fez com que esse discurso do presidente Lula fosse antecipado. Mas pouco tempo depois, Gustavo Petro acabou chegando, justamente, acredito que por entender que havia um descontentamento grande com essa não presença dele por aqui, e Gustavo Petro chamou, portanto, o presidente Lula para uma reunião bilateral. Reunião essa que ainda está acontecendo aqui no Ágora Bogotá, local onde nós estamos. De acordo, portanto, com uma apuração, inclusive em conjunto com a colega Luciana Tadeu, nossa correspondente em Buenos Aires, o governo da Colômbia diz que ele estava em bilaterais, mas todos os representantes, todos os países estavam por aqui e Gustavo Petro não chegou ao centro onde nós estamos, de fato, até cerca de meia hora atrás. Nós vamos ouvir agora um trechinho justamente dessas falas do presidente Lula acerca das críticas feitas ao presidente Trump e acerca desses conflitos que estão acontecendo no mundo. O presidente que se disse muito preocupado, e nós vamos acompanhar essas falas do presidente Lula a partir de agora. Amigos e minhas amigas, eu não queria perder a oportunidade de dizer para vocês que eu estou extremamente preocupado com o que está acontecendo no mundo de hoje. É importante que a gente não esqueça nunca que o mundo de hoje está vivendo a maior concentração de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. É importante que a gente não perca de vista que enquanto se gastou o ano passado 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas e em guerras, nós ainda temos 630 milhões de pessoas passando fome, ainda temos milhões de seres humanos sem energia elétrica e ainda temos milhões de seres humanos sem ter acesso à educação e outros milhões e milhões de mulheres e crianças que são o resultado dessas guerras fratricidas e que ficam abandonados, sem documento, sem residência, sem ter sequer uma pátria aonde morar. E apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro soltaram balões em frente ao hospital onde ele está internado aqui em Brasília. É que Bolsonaro completa hoje 71 anos de idade. O último boletim médico que ele apresentou traz a evolução do quadro clínico. A repórter Cristiane Noberto tem mais informações. Oi, Cris. Ao vivo, contigo, Cris. Conta o que já aconteceu por aí. Quem já esteve com o ex-presidente hoje? Oi, Tainá, boa tarde para você, para todos os que nos acompanham. Sempre um prazer estar conversando contigo aqui na programação da CNN e trazendo, então, portanto, essas atualizações aqui nesse dia que, apesar de ser de comemoração de 71 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro, também trata, né, de uma evolução, de certa forma, nesse estado de saúde do ex-presidente. E falando, né, o que aconteceu hoje mais cedo aqui, a deputada federal Bia Kicis, junto com a pré-candidata também, a deputada Maria Amélia, que é uma doceira muito famosa aqui em Brasília, trouxeram um bolo de aniversário com a bandeira do Brasil e alguns dizeres como Força Capitão, enfim, dentro desse bolo, e alguns desses apoiadores vieram junto com elas justamente para cantar parabéns aqui na porta do hospital e também soltar alguns balões em verde e amarelo, né, em homenagem ao ex-presidente. Nesse sentido também, Bia Kicis falou um pouco, dizendo que estão torcendo, né,
pela recuperação do ex-presidente e que ele possa ir para a prisão domiciliar e não voltar para Papuda, para Papudim, onde ele estava anteriormente. Para a gente atualizar também esse cenário de saúde do ex-presidente, por volta de meio-dia teve um novo boletim médico justamente falando que a situação de Bolsonaro ainda é grave, mas que traz notícias positivas. Por exemplo, Bolsonaro ainda tem uma evolução clínica favorável no tratamento dessa pneumonia bacteriana bilateral, que, vale lembrar, foi causada por um episódio de broncoaspiração. Ele segue recebendo antibióticos na veia e faz fisioterapia respiratória constante. Um detalhe importante é que esse novo boletim traz um atendimento odontológico por causa de dores na região da mandíbula. Apesar da melhora nos exames, a equipe médica ainda reforça que não há qualquer previsão de alta hospitalar no momento para o ex-presidente. Mais cedo, o filho dele e pré-candidato, o senador Flávio Bolsonaro, conversou com a imprensa, trouxe algumas informações sobre o pai, dizendo também que a esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, está por lá. E, enfim, isso tudo, tem bastante apoiadores aqui ainda. Daqui a pouco deve ter um novo parabéns para o ex-presidente. E o Flávio Bolsonaro, então, portanto, trouxe algumas informações sobre o estado de saúde do pai dele, como, por exemplo, notou uma rouquidão na fala dele. A gente separou um trecho dessa sonora, a gente acompanha agora. A defesa apresentou um novo pedido com base em informações novas. Então está tudo muito bem explicado ali, a necessidade de ir para domiciliar humanitário. Agora, está na mão do ministro Alexandre de Moraes. E eu espero, sinceramente, que o Procurador-Geral da República opine favoravelmente a domiciliar humanitário para o presidente Bolsonaro. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, disse que o país se prepara para uma possível agressão dos Estados Unidos em meio ao bloqueio de petróleo imposto por Washington. A nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, ao vivo, traz mais informações. Boa tarde, Lu. Oi, Tainá, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Tainá, Miguel Díaz-Canel disse num discurso, quando recebia um comboio com ajuda humanitária para Cuba, um comboio marítimo que chegou levando essa ajuda para a ilha, ele disse reconhecer que pode haver uma agressão a Cuba, diz que os Estados Unidos já afirmou que aplicou todos os tipos de pressão possíveis contra a isla e que agora só resta a possibilidade de uma tentativa de destruir tudo. Ele diz que Cuba, com isso, começou a colocar em prática um plano defensivo e não agressivo, que no caso de algum tipo de tentativa de agressão vai contar com a atuação de toda a população. Esse discurso de Miguel Díaz-Canel acontece num momento de alta pressão dos Estados Unidos contra Cuba. O governo de Donald Trump impôs uma proibição à Venezuela de que continue enviando navios com petróleo para a ilha. A Venezuela era o principal fornecedor de petróleo para Cuba. Trump também ameaçou os demais países fornecedores que, se continuassem enviando petróleo para a ilha, iam ser alvos de sanções por parte dos Estados Unidos. Isso fez com que o México, por exemplo, que era outro fornecedor importante de petróleo, deixasse de enviar combustível para a ilha. O México se restringiu a enviar ajuda humanitária e essa escassez de combustível está gerando um forte impacto em Cuba. Cuba está sofrendo sucessivos apagões, já faz meses, mas a situação se agravou com esse bloqueio ao envio de petróleo. Além disso, o governo de Cuba teve que impor um racionamento, inclusive no abastecimento de combustível. Isso está fazendo com que já não haja transporte público circulando com normalidade, as escolas, hospitais estão tendo que funcionar com painéis solares, está gerando uma forte pressão sobre a economia cubana e a expectativa dos Estados Unidos é justamente que esse colapso acabe resultando numa mudança de regime de Cuba, Tainá. Obrigada, Luciana. Até a próxima. Essas foram as principais notícias do momento. Daqui a pouco a gente volta. Eu te espero. Não saia daí.